Evangelho de Mateus, capítulo 3. E naquele dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas. E este João tinha suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e era por ele batizado no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus, que vinha ao batismo, dizia-lhe: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, fruto digno de arrependimento, e não presumais de vós mesmo, dizendo: Temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que mesmo desta pedra Deus pode suscitar filho a Abraão. E também agora está escrito: o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua ira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. O batismo de Jesus. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vem tu a mim? Jesus respondeu. Porém respondeu e disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriu os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprais. Capítulo 4. A tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu é filho de Deus, manda que esta pedra se torne em pão. E ele, porém, respondeu e disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo,
porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todo o reino do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrados me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Jesus na Galiléia, os primeiros discípulos. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia, e deixando Nazaré foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima nos confins de Zebulo e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulo e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. E Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Então ele, deixando logo as redes, o seguiram, e adiante dali viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. E eles, o deixando imediatamente o barco e seu pai, o seguiram. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e trazia-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e eles o curavam. E seguia uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Capítulo 5. O Sermão da Montanha, as Beatitudes. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximou-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça,
porque eles serão fatos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdias. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disseram todo mal contra a vós, por minha causa. Exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueires, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que veja a vossa boa obra e glorifiquem ao vosso Pai que estais no céu. O cumprimento da lei e dos profetas. Não cuidei que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que os céus e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino do céu. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino do céu. Porque eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder as dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino do céu. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo. E qualquer que chamar o seu irmão de raça será réu de sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e ali te lembrar de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Conciliar-te depressa com teu adversário, enquanto está no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairá dali enquanto não pagares o último centil. Ouviste que foi dito aos antigos: não cometereis adultérios. Eu, porém, vos digo que qualquer que
atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher que lhe der carta de divórcio, eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher e não ser por causa da prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Outro sim ouviste que foi dito aos antigos: não perjurará, mas cumprirás teu juramento ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jurarei nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurará pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Ouviste que foi dito: olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer bater na face direita, oferecerei-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo, tirar-te as vestimentas, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Dá quem te pedir, e não te desvie daquele que quiser que lhe empreste. Ouviste que foi dito: amará ao teu próximo e aborrecerá ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e os que vos perseguem, para que sejais filho do Pai que estais no céu, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bom, e a chuva desça sobre justo e injusto. Pois se amares os que vos amam, que galardão tereis? Não faz os publicanos também o mesmo? E se saudades unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não faz os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que estais no céu. Amém. E graças a Deus.